pessoal. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no @Sancler Bernardes no Instagram, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso podcast, basta acompanhar nossos canais. A gente tem um perfil no Instagram, que é o @UTI Informa e Ação, e você pode também por lá encontrar no link da bio diversas outras informações. E também, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo a nossa campanha de apoiadores, a gente tem uma campanha que é um grupo de pessoas que confiam no podcast e que entendem que o podcast entrega um material, um conteúdo, um episódio de qualidade, e essas pessoas nos ajudam imensamente. A gente é muito grato a todo mundo que nos apoia para que a gente possa continuar seguindo firme aqui no propósito. Hoje, juntos aqui no nosso podcast, a gente vai para um episódio, e nesse episódio de hoje eu queria começar, antes da gente mostrar o título, Débora, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já mentiu na UTI para os seus pacientes? Você já falou alguma coisa que depois que você falou lá dentro, bateu um negócio e coçou assim do tipo, caramba, o que eu estou fazendo? Quem nunca? Pois é, quem nunca? E por isso que nosso episódio de hoje é mentiras que contamos na UTI. Mas deveríamos? Será que a gente deveria contar essas mentiras? Será que faz mal? Aquela história, né, que igual a gente fala para as crianças, né, não podemos mentir, mas será que aquela mentirinha de brincadeira, ou a mentirinha da esperança, Do ou a mentirinha bem. para adesão, do bem, será que ela é válida? Então hoje a nossa discussão é sobre isso. Diga aí, Débora. Muito bom a gente aproveitar, né, o embalo do Dia da Mentira, né? As crianças adoram esse dia, né? Elas É. colocam umas brincadeiras assim, para a gente falar um pouco sobre um assunto que é sério, né? E passa por um tema que eu acho muito interessante, que é a relação que a gente estabelece com os nossos pacientes, né? A relação, a confiança que a gente estabelece com esses pacientes. E aí, até eu queria começar falando de um artigo que eu li esses tempos, que ele falava, ele entrevistou vários pacientes de UTI sobre vários temas, né? Para pegar a opinião, a percepção, né? Ele fala de percepção dos pacientes a respeito da vivência deles ali na UTI, né? E aí, um dos temas ele coloca como confiança e relacionamento, né? E aí ele fala, né, que a maioria, né, tanto ele pegou essa percepção tanto dos familiares quanto dos pacientes, né? E ele fala que os dois grupos frequentemente falavam sobre a importância de construir um bom relacionamento com o terapeuta, né? E aí eu achei interessante que ele fala, né? No entanto, eles descrevem isso como sendo muito mais complexo do que apenas se dar bem. Ah, eu me dou bem com o fisioterapeuta, né? Eu não tenho Ele me problemas com o escuta, ele fisioterapeuta. conversa, ele ri, não é só isso, né? Ele fala que é muito, né? Vai muito mais além, assim. Aí ele até, né? Depois quem quiser, quem estiver lá no nosso grupo de apoiadores vai receber esse artigo, né? Porque aí ele descreve uma série de qualidades que foram descritas como qualidades que contribuem para um bom relacionamento, né? E ele fala o quanto isso afeta positivamente o progresso da reabilitação, né? Então, e aí ele fala que algumas coisas que surgiram desse tema foi comunicação, né? Então, como criar um relacionamento e consistência, né? E aí, Sancler, eu acho que tem várias coisas que a gente pode discutir, né? Então, por exemplo, quando ele fala consistência, né? E a gente se perguntar, será que a gente já mentiu alguma vez para o paciente, né? Por exemplo, quando a gente fala para o paciente, olha, então o senhor andou um pouquinho hoje, amanhã a gente vai andar um pouquinho mais, né? O paciente cria essa expectativa de uma consistência de um tratamento e de uma progressão, e que de repente ela é muito frustrada, né? Ele até fala em outro lugar sobre essa questão da consistência, né? Como um dos pontos chaves para o paciente aderir e se sentir confiante. Mas quantas vezes a gente garante para o paciente, né? Ah, não, hoje foi só o começo, porque foram só alguns passos, mas amanhã com certeza o senhor vai dar mais. E isso não acontece, né? E aí
isso vira uma mentira e ela pode virar uma mentira por muitos fatores. Ou porque o paciente não tinha condições de fazer isso, a gente sabe que ele não tem ainda essa capacidade de dar muitos outros passos, e a gente É uma mente, mentira né? iatrogênica, né? Uma mentira iatrogênica. Você sabe que aquela meta não é alcançável, mas mesmo assim você vai lá e estabelece ela para o paciente. É, pelo menos não alcançável por agora, só que a partir do momento que você fala assim, ah, não, foi só alguns, amanhã a gente vai dar mais, ele tá nessa expectativa, né? E é isso, ele acredita em você como terapeuta. Se você disse que amanhã ele vai andar mais, amanhã ele tá esperando isso. Aí quando você chega, e às vezes a gente acabou falando ou da boca para fora, né, na empolgação do momento, ou a gente falou porque a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe pensar na meta, a gente não sabe pensar no prognóstico do paciente, a gente não consegue avaliar quantos dias ainda ele vai demorar para andar e a gente acaba falando isso, né? Aí a Então, mentira dolosa, sem a intenção de mentir, né? é, É mais ou pois menos por é, aí. né? É mais ou menos por aí. Você não tem a intenção de mentir, mas Dolosa não, culposa, é culposa. É eu mentira nunca culposa. entendi. Eu tenho muita É dificuldade mentira com esses termos, eu tenho culposa. que ficar pensando. Você não tem a intenção, mas ao mesmo tempo você não se preparou, né, para que tipo de informação você ia dar para o paciente, e por isso que escapou ali uma mentira, né? E isso prejudica muito a relação que a gente tem com ele, a relação com, né, que ele tem com a fisioterapia, com o processo de reabilitação, né? Então, assim, essa é uma mentira que eu acho que ela é clássica, assim, sabe? De a gente atender e falar assim: ah, amanhã vai ser melhor. Será que amanhã vai ser melhor mesmo? Né? Ah, amanhã vai dar para fazer mais. Será que amanhã vai dar para fazer mais? A gente precisa tomar cuidado, porque pra gente é só uma fala, pra ele é um depósito do que vai acontecer amanhã, de como ele vai progredir e tudo mais. Então, a gente precisa analisar se a gente tá usando, né? Usando não, se a gente tá verbalizando essa mentira porque a gente fala qualquer coisa e não pensa na consequência, ou porque a gente realmente não sabe pensar, né, na meta e tudo mais, né? Ou talvez também tenham os profissionais que têm um espírito mais liderança coaching, né? Aquele que ele quer motivar o paciente ao extremo. Então, às vezes, ele sabe que aquela meta não é alcançável, ele sabe que aquilo ali é uma mentira que está contando, mas pode ser que a pessoa tenha a habilidade de entender que aquele paciente precisa de um estímulo a mais. Vamos lá! Mas aí eu acho que a gente pode contar mentira de uma maneira diferente. Não necessariamente amanhã a gente vai andar uma distância maior, amanhã, o que a gente fala muito para a família também, né, Débora? Amanhã a gente vai tirar esse tubo da garganta do paciente, quando o paciente faz um despertar no dia. Então, assim, não necessariamente você estipular prazos nessas mentiras pode ajudar. Então, assim, olha, assim que possível a gente vai estar caminhando uma distância maior, assim que possível você vai sair da cama, assim que possível a gente consegue desligar esse aparelho, mas não necessariamente deixar uma meta. E aí seria muito mais uma omissão do que uma mentira, né? Sim. Eu tô falando, eu tô vendo assim, ó, eu acho que em algum dia a gente consegue caminhar e recuperar a capacidade de ambulação, por exemplo. Mas eu não necessariamente consigo fazer isso para amanhã, mas esse paciente precisa ouvir que ele vai recuperar. Então, Mas eu talvez nem acho essa que. injeção de ânimo seria uma coisa positiva. Mas eu não acho que é uma omissão, né? Porque você não tá omitindo uma informação, né? Eu acho que é uma projeção do que a gente pode projetar, né? Que Eu é, não tenho a olha, certeza, né? assim que puder, a gente vai tirar. Olha, ele está melhorando e a gente está projetando o próximo, né, andar um pouco mais, né? Mas você não precisa falar assim, ah, amanhã. Porque esse artigo ali até traz, eu achei muito interessante. Eu estava estudando ele quando eu estava preparando uma aula de metas para um hospital, e ele até traz que, assim, quando os pacientes estão na UTI, eles preferem que a gente faça as metas para eles do que, né? A gente fala. Eu não tô tirando o conceito de cuidado centrado no paciente, pelo amor de Deus, e nem da ideia de que a gente tem que trazer para o paciente falar o que ele gostaria e tudo mais. Mas os pacientes têm essa percepção de que eles estão tão doentes, tão fragilizados, que eles não conseguem pensar o que eles gostariam, né? Eles não conseguem construir uma meta junto, muitas vezes. Até no artigo ele fala que a hora que esse paciente começa a melhorar, né, ali um pouco mais perto da alta, ele começa a se sentir melhor, aí ele começa a querer participar mais da meta, porque aí Das ele já tá decisões, né? enxergando
porque aí ele consegue enxergar, né? Então veja a nossa responsabilidade, né? O paciente confia tanto na gente ao ponto de falar, não, eu prefiro que vocês criem as minhas metas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma. Nossa, quando a gente para pensar assim, o tamanho dessa responsabilidade, né? Ele é muito grande, ela é muito grande. Porque, como você disse, é difícil para um paciente, e talvez algumas pessoas confundam isso que você falou, né, do cuidado centrado no paciente, e abdicam da responsabilidade profissional que cada um deve ter, né, de saber o que fazer e até onde ir com o seu paciente. Agora, eu acho que, como você disse no começo, esse vínculo terapeuta-paciente, fisioterapeuta-paciente, fisioterapeuta-família, ele é extremamente importante que ele seja pautado na verdade. Eu acho que a dose da verdade ou da mentira, que eu queria dizer assim, é como a gente coloca isso. Sim. Então, até isso que você colocou agora, de dizer assim, olha, a gente precisa fazer tais coisas primeiro, para depois a gente alcançar outras habilidades. No começo vai ser difícil isso, mas lá na frente, geralmente, isso some. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito de falar com os pacientes. Eu gosto muito de falar para os pacientes assim, olha, você está fraco hoje, está se sentindo fraco, está incapaz de fazer algumas coisas, mas o que a gente percebe aqui dentro da UTI é que, geralmente, essa força, do mesmo jeito que ela vai embora muito rapidamente, essa força e essa função, ela tende a voltar rapidamente também. Então, a gente vai estar fazendo um programa de exercícios, de atividade, um programa de atendimento, né, de intervenções, pensando em, dentro do possível, estabelecer o mais rápido possível para você essas coisas. Mas que, no geral, do mesmo jeito que vai rápido, se a gente fizer tudo direitinho, volta rápido também, né? Para colocar isso aí no paciente. E aí, deixa eu te perguntar, e aí você acha que pode ter influência também do outro lado? A gente está falando muito aqui do que a gente vai ganhar. E do que é que o paciente pode perder? Estou pensando agora naquele grupo de paciente que geralmente é resistente. Ah, eu não quero fazer, eu prefiro ficar em repouso e tal, porque aí vem aquela história de você conscientizar o paciente do impacto do imobilismo, dos prejuízos que ele vem a ter e etc. Você acha que é 100% verdade ou às vezes a gente dá uma exagerada para botar medo? Olha, eu acho que eu não sei se a gente mente, mas às vezes a gente projeta, de novo, né, alguma coisa um pouco mais, digamos que, não exagerado, Exagerado. mas mais, É exagerado. não, eu acho que Eu não é falo nem por mim, eu falo exagerado. por mim. Eu acho que eu não exagero, mas eu acho que eu choco, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, uma vez teve um paciente que ele era muito, mas muito resistente, assim, à fisioterapia, e ele realmente precisava, assim, não era um paciente que, tudo bem, sabe, se ele não fizer. Ele precisava reabilitar coisas básicas, assim, de ficar em pé, sabe? E tinha outros fatores complicadores, ele, né, ele era obeso, enfim. E aí, ele vivia com a esposa, que também era uma idosa igual ele, né? E aí a gente ia oferecer para ele, falar com ele, e ele falava assim: quando eu estiver na minha casa, eu vou fazer. Eu Né? faço. A outra ele falava: Parece meu quando filho eu, pequeno que fala assim, quando eu for fazer tal, eu faço. é, quando aí eu falava, mas o senhor não está conseguindo andar. E aí ele falava assim, mas quando eu estiver na minha casa, eu vou conseguir andar, né? E aí eu choco, sabe? Tipo, por exemplo, esse paciente, eu falei, então, o senhor, quando estiver na sua casa, o senhor vai ter a sua esposa, o senhor vai ter que colocar o peso todo nela para o senhor ficar em pé, ela vai começar a ficar com dor nas costas, aí ela que vai ter problema, ela que pode querer precisar de uma fisioterapia depois. Imagina ela tendo que limpar o senhor no banheiro. Aí eu dou uma chocada, entendeu? Mas eu não acho que é uma mentira, porque realmente, se ele não fizer, a gente pode chegar nisso, né? Então, eu acho que não é nem uma mentira nem um exagero, mas às vezes eu choco. É só uma forma, né? A forma mais traumática, né? Terapia de choque, diríamos assim. É, Eu não tem sei, eu alguns acho que para os pacientes pacientes que. resistentes, se é aquela primeira conversa, e aí até recomendo aqui, quem quiser voltar ao nosso podcast, vai ter que voltar muito. Rola a barra, rola a barra, rola a barra, e vai lá no nosso, acho que é 18º, 9º episódio, a gente conversou com a Ana Paula, uma psicóloga, sobre quando o paciente não quer, né? Então, aquela conversa que a gente orienta a ter, eu acho que quando ela não faz efeito, às vezes a gente precisa ser um pouco mais enfático nas reais possibilidades de consequência para o paciente, para os familiares, para o impacto social, laboral e etc. Porque
a gente enfrenta aí uma questão cultural da sociedade, né? De não colocar isso como uma prioridade muito grande dentro das terapias, né? Nos pacientes críticos. Então, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. E assim, de novo, né? A gente está enfatizando aqui, mas é a verdade, né? Você pode tentar de outras formas antes, né? Você vai observar, a gente fala isso no episódio da Paula. Você vai observar qual é o perfil do seu paciente, né? Para entender que tom você vai usar, se essa é a melhor opção de cara ou se essa opção é a última da última quando a gente não tem mais jeito. E mesmo assim, quando eu vou falar isso, eu posso falar com um tom do tipo, olha, tudo bem, eu entendo, senhor, a minha preocupação é porque vai chegar na sua casa, a sua esposa é... Ou eu posso falar assim, olha, tudo bem, o senhor realmente vai precisar. Vai conseguir na sua casa, mas né, são tão. Então depende muito do paciente, né? De como a gente entende que a gente está construindo a relação com aquele paciente e como é que vai ser, né? Mas dentro desse contexto, eu acho que sim, eu acho que tem a mentira do bem, assim, dentro da UTI, sabe? Que é aquela. E aí eu vou falar que eu faço muito isso. Aquela mentira que você fala assim pro paciente: não, a gente só vai sentar. E aí a gente senta, e aí do sentado, tipo, Mas você já uau! sabia que você ia fazer várias outras coisas, né, com ele. Eu já sabia, entendeu? Só que aí eu falo, não, a gente só vai sentar. E a hora que ele senta, fala, nossa, o senhor ficou muito bem sentado. Não, não dá pra gente parar aqui. A gente precisa agora ficar em pé. É rapidinho, a gente só vai ficar em pé. Aí ele fica em pé muito bem. Nossa, olha aqui, ó, só pega aqui esse negócio pra mim, pra ele dar um passinho, entendeu? Pra mim é uma mentira do bem. De novo, uso com todo mundo? Não uso, porque eu acho que essa é uma qualidade minha. Eu acho que eu consigo ler muito bem os pacientes, sabe? Então, tem pacientes que isso não dá certo, né? Que eles ficam putos da vida, né? Porque é tipo Ficam a bravos. mentira quebrando a confiança, o vínculo. Você falou que Isso. ia sentar e você está querendo me arrastar andando aqui. Exatamente. Então você tem que ler o seu paciente, mas tem paciente que isso super funciona, e que no final ele até brinca, né? Dá risada e fala: você falou que a gente ia só sentar e Era você só acabou me sentar. colocando para andar, né? E tá tudo bem, né? Então, de novo, depende do paciente, né? Mas eu uso bastante dessa ferramenta, para falar bem a verdade. Ô, Débora, deixa eu te contar uma outra mentira aqui. Você conta muito o famoso depois eu volto? Já já eu volto. Então, É tipo assim, por exemplo, vou pegar um paciente, vou colocar ele sentado numa poltrona. E aí você fala, poxa, já já eu volto para botar o senhor. E aí tem algumas coisas no meio do caminho disso, né? Tem às vezes que você fala, já já eu volto, você tinha a pretensão de voltar, mas outras intercorrências aconteceram e não necessariamente você precisou voltar. E aí cabe uma reflexão aqui, será que valeria a pena voltar lá e explicar ao paciente, pedir alguém para avisar, avise lá no leito tal, dona fulana, que eu prometi voltar, mas no momento eu não posso, que eu estou ocupado, já já eu vou. Tenho, daqui a pouco eu volto com a intenção de deixar o paciente muito tempo, né? E tem os esquecimentos, daqui a pouco eu volto, a pessoa esqueceu, eita, eu esqueci do seu João na poltrona ali, já tem 2 horas e meia. Então, eu uso às vezes dessa estratégia no sentido de, olha, já já eu volto, é a mentira para não fazer o paciente desistir logo de começo, sabendo, é mais ou menos essa sua, sabendo que o tempo é um pouco a mais. Só que eu acho que o retorno e um feedback progressivo, olha, eu voltei, mas está tudo ótimo, acho que dá para a gente ficar um pouco mais, isso a gente vai ganhando o paciente. Mas essa é uma que eu faço com frequência. mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que analisar assim, e a gente falou isso lá no começo. Quando, né, como e quem, né, é o paciente que vai perceber como uma mentira e vai rolar uma quebra de confiança, né? Então, de novo, né, a estratégia que eu falei anterior, muitas vezes eles entendem como uma brincadeira, né? Do tipo, meu, você brincou comigo, né? Você falou que a gente ia fazer só um negocinho e fizemos um monte. E eles entendem como brincadeira, né? Eu acho que o problema é quando o paciente, a gente consegue perceber pelo perfil do paciente ou pela situação que deixou de ser uma brincadeira e ele passou a entender aquilo como uma mentira, porque aí vem a quebra de confiança, né? Então, assim, eu penso em algumas coisas. Se são coisas que os pacientes acham ruins, né? Eu opto por nunca usar essa estratégia. Não usar Então, essa por estratégia. exemplo, então vamos supor que o paciente, eu pus a não invasiva no paciente
e o paciente não curte muito a não invasiva, né? E eu sei disso. E aí eu uso dessa estratégia de, ó, eu vou pôr o senhor daqui 2 horas, gente, não é VNI de horário, tá? Mas assim, só para pôr um tempo, né? Daqui 1 hora eu volto para ver o senhor. E eu sei que ele não gosta da VNI, ele tá ficando, mas ele não gosta. Eu acho que se eu não volto, é uma quebra Naquele de horário confiança, estipulado, né? porque não é uma coisa que ele tá gostando de fazer. Diferente, por exemplo, Sancler, se eu ponho um paciente na poltrona e eu falo, olha, eu volto daqui 2 horas, mas ele não tá resistente a ir pra poltrona, Tá não vai fazer dormindo. diferença para ele, entendeu? E aí, mesmo que eu falei que eu ia voltar daqui 2 horas sabendo que eu não ia, não tem uma quebra de confiança, entendeu? Lógico, né, gente? É sempre melhor. Se você falou que vai voltar daqui 2 horas, volte daqui 2 horas. Mas entende o que eu quero dizer? Que o impacto da nossa fala, ela é um pouco menor para nesse contexto, assim, né? Então eu sempre penso nisso, assim, qual que é o impacto daquilo que eu tô falando? E aí eu penso assim, então é isso que você falou. Eu falei que eu ia voltar daqui 2 horas, eu vou voltar. Normalmente, quando eu falo alguma coisa desse tipo, olha, eu vou ver e volto, eu vou pegar e volto. Eu me sinto muito na necessidade de voltar. E eu vou te falar por quê. Eu odeio que façam isso comigo. Sabe quando você tá no atendimento público, privado, sei lá, do banco, de qualquer coisa. E a pessoa fala, eu vou ver para você a informação e já volto, e a pessoa nunca Aí volta. depois de um tempo você precisa cobrar para a pessoa falar: eu esqueci, deixa eu ver de novo. Eu acho muito chato, sabe? Eu acho muito chato quando eu peço alguma coisa, né, em algum lugar e falo, você pode pegar tal coisa para mim? E a pessoa, tá, peraí, eu vou pegar. E ela não volta com aquilo, né? Então, é uma coisa que eu priorizo bastante na UTI. Se eu falei pro paciente que eu vou voltar, se eu falei que eu vou perguntar, se eu falei que eu vou avisar a enfermagem que ele precisa ser trocado, eu volto para falar, olha, eu avisei a enfermagem que precisa trocar, elas disseram que daqui a pouco elas vão, sabe? Então eu gosto muito de dar esse feedback para o paciente. Não invasiva é uma coisa, Sancler, que quando eu falo para o paciente que eu vou voltar daqui a pouco para vê-lo, para ver se está machucando em algum lugar, eu volto. Eu sempre volto. E faz parte, né? Assim, você está falando aí, eu estou pensando em duas soft skills, né? Duas habilidades que os profissionais precisam saber desenvolver dentro da UTI. Tem muito a ver com esse vínculo de confiança e com essa verdade que a gente precisa contar e deixar de contar as mentiras, que é a empatia e a escutativa. Então, eu preciso ouvir do paciente, é isso que você falou, fazer a leitura do paciente, saber o que realmente o paciente precisa, e eu preciso ter um processo de empatia para me colocar no lugar dele também, para entender que daqui a pouco eu volto. Para você que está na correria atendendo 10 pacientes, pode ser que voltar em 1 hora e meia não faça diferença, mas para quem está lá numa poltrona, recuperando a posição, para quem está lá numa ventilação não invasiva, para quem está no TRE, para quem está com dor, para quem está sujo para trocar uma fralda, meia hora é uma eternidade. Então, quando a gente faz isso da empatia, a gente acaba por desenvolver também essa possibilidade de ter mais verdade e estabelecer melhores vínculos. Tem uma estratégia para desenvolvimento de empatia que chama mapa da empatia, não sei se você já viu. Você coloca o paciente assim, você começa a fazer várias coisas. Então, assim, o que o paciente ouve? O que o paciente vê? Quais são as expectativas reais do paciente e as dores, não dor, só a dor física, mas o que incomoda o paciente, o que traz o lado bom para o paciente. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações na minha mão, eu tenho um arsenal de verdade maior para poder me estabelecer um vínculo com o paciente, né? Para poder falar assim, olha, o senhor, por exemplo, falou da máscara, pega uma máscara de não invasiva num paciente claustrofóbico em insuficiência respiratória. É um negócio horrível. Mas vamos supor que você entende que essa pessoa é assim. Você fala, olha, eu vou ficar um pouco com você. Quando você estiver um pouco mais tranquilo, eu vou sair que eu preciso ver outros pacientes. Mas de tempos em tempos, a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, eu prometo que eu vou voltar aqui para ver como o senhor ou a senhora está. Se precisar, a gente tira. Se precisar, coloca de novo. Então, gerenciar as expectativas com a verdade e as possibilidades verdadeiras, eu acho que é uma excelente estratégia para melhorar esse vínculo. Né? Então, você fala assim, às vezes, olha, o paciente não quer ficar em pé.
Você falou, a gente precisa ficar em pé, mas vamos lá, a gente vai ficar em pé. Se o senhor notar que está ficando fraco demais, que ficou tonto, eu prometo para o senhor que a gente vai deitar, que a gente vai voltar para o leito e que só num outro momento a gente vai fazer isso. Então, gerenciar essas expectativas com a verdade, as possíveis verdades, é uma forma também interessante. É lógico que eu acho que também tem um limite, né, Débora? Porque às vezes você tem um paciente mais grave, etc. Você não vai chegar e falar, você não vai andar, você não vai conseguir isso e tal, porque aí você coloca o paciente também lá para baixo, né? Você não ganha, você perde o paciente para o estado dele, né? Você, não estou falando que tem que esconder, mas também não acho que a gente tem que ficar reforçando todo o lado negativo dos pacientes. Eu ia até falar isso, né? E mesmo em procedimentos, em coisas que a gente vai fazer, eu acho que faz toda a diferença a comunicação, né? Por quê? É tipo criança, né? Quem nunca teve uma criança que deu trabalho para tomar vacina quando era pequena, né? E aí, a mais pura verdade, gente, não dá para você falar para a criança, olha, não vai doer. Não vai Porque a doer. hora que picar, vai doer, ela vai ficar puta com você, né? E da próxima vez você Você acha que vai ela vai falar, querer mas ir, ela você não falou que vai. não ia. Exato, né? Mas você também, gente, não precisa, né? Ai, olha, filha, a gente vai tomar vacina num dia Vai doer anterior. Vai muito. doer muito. Aí daqui a pouco, ó, a gente vai tomar vacina, vai doer muito, mas você não chora, não mexe o braço. Aí no dia seguinte, ó, você tá lembrado, né? Que à tarde a gente vai pra vacina, que vai doer. Você não precisa disso, né? Você pode explicar uma vez. E eu vejo muito isso, por exemplo, o paciente quando está entubado e a gente vai sentar, né? Às vezes o paciente está super animado para sentar, só que eu sei que a hora que ele sentar, ele vai sentir um desconforto, porque o tubo vai mexer, ele vai começar a Vai tossir, tossir. né? Só que aí você imagina se eu virar para ele e falar assim: olha, a gente vai sentar, mas assim, É ó, horrível. vai doer. Eu não preciso nem falar que é horrível, é isso que eu queria chegar. Mas do jeito que você descreve, né? Aí, ó, só que vai doer, o senhor vai começar a tossir muito, vai começar a cair um monte de baba da boca do senhor, e aí o ventilador vai apitar. Pronto, tá criado na cabeça do paciente o caos, né? E aí ele não vai querer, porque na cabeça dele vai ser horrível, né? Ou até, às vezes nem vai acontecer nada disso, mas ele já ficou na cabeça com aquilo, né? Mas você também não pode mentir, porque senão, a hora que você senta ele, se você falar assim, olha, a gente vai sentar e é muito tranquilo, a hora que você sentar ele e começar a tossir, ele vai falar, ferrou, o que que tá acontecendo, né? E que O ninguém me ventilador avisou não que tá seria assim, funcionando. né? Exatamente, né? Então, é aquela coisa da dose, né? Do veneno, né? E do que salva, é a dose, né? Então, assim, você não precisa mentir, mas também como você vai falar aquela verdade. A verdade é que a hora que ele sentar, pode ser que o tubo incomode um pouquinho, que ele tussa e vai ficar tudo bem. O ventilador continua funcionando, o ar continua entrando, e eu tô aqui para ajudar ele. Caso ele não se sinta bem, a gente deita. Pronto, né? Então, de novo, eu não preciso mentir, mas eu também não preciso colocar essa verdade de uma forma que vá atrapalhar ali a minha relação e a maneira como ele vai encarar aquele procedimento, né? Então, acho que também tem um pouco disso, assim, de como a gente faz isso. E sabe, outro exemplo que eu ia dar é daquele paciente, às vezes, sei lá, que tá hipoxêmico, né, e que tem medo do catéter sair e ele desaturar, né? E aí a gente fala, não, fica tranquilo que a gente tá de olho no senhor. Só que aí, de repente, o monitor começa a pitar, né? E aí ninguém vai, né, Sancler? E às vezes a gente não vai porque a gente sabe que é sei lá, o oxímetro que saiu do dedo, a Você curva tá ruim, saiu, tá... mas a gente não vai até lá para falar, olha, tá tudo bem, eu tô olhando daqui, não precisa se preocupar porque não é nada, né? E aí na cabeça dele é isso, eu não fui e eu menti. Eu falei que eu tava de olho nele, mas a hora que ele se Na sentiu hora que eu tô no inseguro, desespero, ninguém foi, né? Então, eu ia falar sobre isso em relação à família, né? Então vamos pensar agora naqueles pacientes muito críticos, com pouca resposta, sedados, etc. A família entra, aquele monte de dispositivo. E aí a família fica ali do lado e de repente as coisas começam a apitar. Como você disse, pelo nosso dia a dia na UTI, a gente passa a achar aquilo ali normal. Inclusive, a gente consegue detectar os sons, né? Esse é um som que eu tenho que correr, esse não é e tal. Aí a família vem e fala, tá pitando. Aí você fala, não, relaxa que é tudo bem. Não, não é tudo bem.
para qualquer um, o alarme, quando apita, é algo de errado. Então, se apitou para a família, então, até isso é interessante, assim, no pré-entrada na UTI, para que a família seja orientada, depois que ela entra, para a gente orientar também. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, eu tenho que fazer isso. Vai conversar sobre o ventilador mecânico, vai conversar sobre a saturação de oxigênio, vai conversar sobre quais e por que ele pode fazer alguns movimentos, até que ponto isso pode ir. Então, também tem muito disso, assim, às vezes a gente quer colocar para a família, tá tudo bem, fique tranquilo que ele está sendo cuidado pela gente. Mas aí não é só do nosso jeito, tem que ser do jeito que a família também possa entender e fazer parte desse processo, para que a família possa ter suas preocupações e o seu apoio ao paciente na hora que ela estiver próximo, dentro do que é a verdade, não necessariamente ocultando, né, e falando, não, isso aqui não é nada, é alguma coisa, né? Até que a pessoa entenda, pode ser algo extremamente grave. E aí vai que depois acontece uma coisa pior. Aí a família vai falar, tá vendo? Você me disse que não era nada, e aconteceu, né? Uma parada, aconteceu do paciente ser entubado. A família já vai atrelar aquele apito da hora que você disse que não era nada, a complicação que o paciente teve. Exatamente. E nesse contexto também, tomar cuidado com as coisas que a gente fala e que geram expectativas na família e que depois vão soar como mentira nossa, né? Então, por exemplo, a gente teve um caso a gente estava discutindo sobre uma tráqueo, se fazia ou não, e a família entendeu aquela tráqueo como a solução do paciente para ele ir de alta e voltar para casa, né? Tudo bem, tá customizado para eles, mas voltar. Só que, na verdade, ele tinha muitas outras demandas que provavelmente não fariam ele sair do hospital, né? E aí eu bati muito nessa tecla de, gente, como é que tá a expectativa da família? Porque depois a família vai voltar e falar, vocês são tudo mentiroso, porque vocês me falaram que a tráqueo ia ser bom para ele, e o bom para ele, para mim, significava que ele ia conseguir sair daqui, né? E aí a gente passa como uma mentira ali para a família, né? Então, tomar muito cuidado com essas coisas também, né? Eu lembro de um caso que tinha um paciente que ficou muito tempo na UTI e os filhos eram bem preocupados. E aí, uma vez, a equipe conversando com ele, a equipe médica, falou: ele não tem condição, o filho pressionando, eu queria que ele fosse de alta. Ele falou: não tem condição de alta, ele está com uma infecção ainda, o lactato está muito alto. E aí o filho ligava todo dia e perguntava assim: quanto é que está o lactato? Quanto é que está o lactato? Aí um dia falou: o lactato está 1,5. Ele falou: eu já vi aqui que esse lactato está bom, e agora, ele pode ir de alta? Então, tipo, a conversa não foi 100% verdade, né, o que foi passado. Eu até entendo que, às vezes, era a saída ali, né, mas não é 100% verdade. Então, o cartas na mesa, desde o começo de um vínculo entre os profissionais da UTI, os pacientes e familiares, é uma verdade que traz muito benefício para o tratamento, né? Da gente não precisar se preocupar com essas coisas assim, que depois a gente sabe que vão dificultando todos os processos, a reabilitação, mas todos os outros processos dentro da UTI. Porque uma vez que, né, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Uma família que perdeu a confiança, um paciente que perdeu a confiança na gente, o vínculo quebrou, e aí é só ladeira abaixo, né? Assim, qualquer coisa, por mais que você saiba aí acaba que eles vão melhor, atrás da pequena falha, se isso acontece. Se é o contrário, se o vínculo é bom, a pequena falha, às vezes, ela vai se passar como algo que poderia acontecer, né? Exatamente. E aí eles até às vezes, né, entendem assim, acontece, né? A gente sabe que vocês não têm culpa. Vocês estão fazendo o melhor possível. Mas quando tudo é muito construído em cima de mentiras, né? E aqui, gente, quando a gente fala assim, construindo em cima de mentiras, a gente falou o episódio inteiro. Maldade, não, né? Exatamente. Reforçando, né, que a gente já falou o episódio inteiro, a gente tá falando assim, todo mundo mente ativamente, sabendo que tá mentindo, mas nessa falta de cuidado, nessa falta de trabalho das soft skills e tudo mais, acaba acontecendo, né? E aí a gente vê aí por aí alguns processos, né? Seja em instâncias do tipo, né, CREFITOS ou instâncias maiores, mas e com certeza o pior de tudo que é essa experiência muito ruim do paciente, da família, que eles podem levar por anos, né? Então acho que isso é um problema. Eu tenho Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só contar uma historinha. Eu lembro que na época do Covid eu tenho uma amiga que o pai dela ficou internado, infelizmente ele faleceu de Covid, e eu lembro que ela me ligou uma vez para ela em outra cidade. Ela falou: sabe que é difícil? Porque a gente vai num dia, e aí era aquelas visitas
por videoconferência em 2 segundos. Aí ela falava, tem dia que chega alguém lá, aparece um profissional e fala assim, olha, até respondeu bem de ontem para hoje, não sei o quê, e pronto, acabou. É uma verdade incompleta, talvez, sabe? É um leuco que caiu um pouquinho, é uma PCR que diminuiu. É a família ia para casa extremamente empolgada. Chegava no outro dia, aí outro profissional falava, não, tá muito grave, tem risco de morrer. Tipo, ela falava, eu não sei no que eu acredito, porque são verdades incompletas. A verdade incompleta também é um problema, né, no nosso meio da terapia intensiva. Tipo, às vezes a gente foca aqui numa coisa pequena, essa melhorou, mas o resto continua muito grave. Eu posso dar essa esperança para o familiar e para o paciente? Até posso, mas desde que eu tenha claro que o que é grave ainda continua grave. Naquela proporção, né? Isso. E quando, né, você falou, esse é um problema, também é um problema, né? A gente está terminando o episódio, mas eu queria falar de um outro problema muito rapidamente, porque a gente já fez outros episódios aqui, mas só lembrando que quando a gente atende o paciente com intervenções, com técnicas que não são baseadas em evidências, né? Ou que a gente sabe que não das mais funciona, cabeludas. a gente está indo por esse lado também, né? Então, quando a gente acaba oferecendo para o paciente coisas que já são ultrapassadas, né? Coisas que às vezes já tem ali na literatura que não funciona, que não é o melhor, a gente está indo por esse caminho também, né? De acabar mentindo pro paciente, né? Ou quando. Bom, essa parte acho que nem, né? Eu acho que, Ou quando a inclusive, gente essa vai mentira e aí enrola, é né, mais no grave. atendimento. Exato. Eu acho que a mentira de você oferecer uma conduta que é indevida, ela é pior. Sabe por quê? Porque ela é uma mentira que vem, eu acho, acredito, eu espero que as pessoas não tenham tanta maldade assim, mas ela vem da pessoa achar que aquilo é verdade, do fisioterapeuta achar que aquilo é verdade. Então, é um fisioterapeuta que deixou de correr atrás do que é melhor para o paciente, oferece uma coisa que não é boa, achando que aquilo ali é verdade, e ele está estabelecendo esse vínculo para o paciente familiar, para todo mundo que está ao redor, todo mundo fica achando que aquilo é verdade. Isso aí é tipo fofoca, está espalhando uma mentira cada vez maior com cara de verdade. Isso é seríssimo, é muito grave. E a enrolação, então, nem se fala, né? A enrolação, aquele famoso migué, vai ali, vai que não vai, eu ia, mas aí eu acabei não indo, aí eu acabei no fundo, e aí fica nisso aí. Exatamente. E a gente tem um episódio sobre isso, né? Para quem não ouviu ainda e quiser saber mais, que é o de saúde, prática baseada em evidência, Isso. com uma das maiores referências do país, né? Que a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o nosso convite. Então, dá uma passada lá para olhar e parar de mentir nas terapias dos seus pacientes, tá bom? Exatamente. Só mais uma pergunta, Débora, para a gente terminar. E para a equipe? Rolam umas mentirinhas de vez em quando para a equipe? Então, né, gente, esse é outro ponto que a gente difícil, não né? falou Porque às vezes aqui, né? aí vem e fala, e aí, qual a sua perspectiva? O que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa, mas aí a pessoa não faz, já sabendo que vai empurrar aquilo para o próximo plantão, né? Então tem um pouquinho disso também. E também tomar cuidado, né, com aquelas mentiras de tipo, não fui eu que fiz. Às vezes é melhor assumir alguma coisa que deu errado, né, e construir essa relação com a equipe de confiança, né, e assumir e falar, olha, desculpa, fui eu que arranquei mesmo a sonda, não era a ideia, mas acabou que aconteceu, enfim, né. Então, acho que esse é um outro ponto muito importante, né, tomar muito cuidado com as mentiras que a gente conta. Nossa, se tem uma coisa que me tira do sério e que eu pego, assim, com uma certa frequência na UTI, é isso, assim, eu fiz uma medida, e aí coloca um número qualquer. Eu Eu deixei vi de que fazer por causa de tal coisa. Você vai ver, nunca existiu a tal nunca coisa. existiu. Ou tipo, ele ficou bem, depois a pressão não caiu. Não, a pressão tava X por não sei quanto. A pessoa inventa. Gente, pra mim é o cúmulo do absurdo, assim, a gente tá lidando com vidas e você inventar alguns tipos, né, de mentira Essa por mentira pura é crime. preguiça, né? Exato. Ela é Aí crime, começa a ter né? outro nome, né? Ela começa a ter outro nome, exatamente. Exato. E eu acho que para fechar, eu queria deixar uma mentira aqui, uma dica de uma mentira que ninguém deveria fazer na UTI. Não diga que você levou café, não coloque seu nome na lista do café se você não levou, ainda mais em tempos de preços extremamente elevados do café. Isso é muito sério, porque tem gente que dá esse migué, né? Eu trouxe semana passada, eu acho que ninguém anotou, uma mentira, a pessoa senta lá todo dia, toma café de todo mundo e não leva o café. Isso é muito absurdo.
A pessoa fala, não, não vou contribuir porque eu não tomo café, né? Aí ela Mas vai todo lá dia na hora que toma. não tem ninguém, né? E toma café, né? Ô, sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, muito bom. Bom, tem Muito bem, alguma dica, gente. Débora? Eu acho que eu não sei se o ano passado a gente fez um episódio sobre mentiras também, que vale a pena o pessoal lá voltar. A gente falou, né, sobre a maior mentira contada é que o paciente precisa ficar em repouso na UTI. E eu não sei se eu usei essa dica, mas para mim um dos melhores filmes de comédia, de criança, etc., que é O Mentiroso, do Jim Carrey. Então, quem quiser rir e refletir um pouco sobre o impacto das mentiras que contamos, O Mentiroso com Jim Carrey. Fantástico. A minha dica vai ser um pouco mais séria. É a série que tá bombando agora, né? A série Adolescência e todo o tema que ela envolve, né? Eu escutei um podcast muito interessante sobre isso, eu até mandei pra você, né? Sugerindo pra você ouvir. Acho que todo mundo que tem filho deveria ouvir sobre uma análise, não uma análise da série, né? Mas é uma juíza que comenta sobre os crimes envolvidos, né? Com essa coisa da internet. E a gente sabe o quanto a internet virou um lugar de nem sempre ter verdades, né? Esses dias, você sabe que eu achei curioso que meu filho chegou falando que precisava fazer um trabalho, né? Ele precisava. Aí ele falou assim: ah, mamãe, eu tenho que entrar na internet e ver sobre tipos de relevo e o que eu tenho que fazer é a planície. Então eu tenho que procurar a informação na internet. Aí eu fui seca, né? Óbvio, pra falar: filho, nem tudo que tá na internet é verdade. Aí ele: mamãe, a professora já falou que eu preciso escrever a fonte. Eu falei: ah, então tá bom. Mas em tempos de internet, né, onde a gente tem Adaptações ao muita. tempo que a gente tem hoje, exatamente. É, onde a gente tem muita mentira, eu acho que é uma série que vale bastante a pena ver e ler um pouco a respeito. Fantástico. Inclusive, eu assisti, me impactou muito. Foi uma série excelente, Uhum. excelente mesmo. Bom, Muito obrigado, bom. Débora. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E esse obrigado é uma verdade, não é uma mentira. Queria voltar a agradecer a todo mundo que nos apoia e todo mundo que nos acompanha também. Se você não faz alguma dessas coisas, está nos conhecendo por agora, por favor, nos acompanhe, chama, vamos conversar, vamos trocar experiência, vamos estabelecer esse vínculo com vocês, ouvintes e espectadores do podcast também, baseado na verdade, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. E a gente se vê com toda a verdade na No próxima próximo terça-feira. episódio. Isso aí. Tchau, Muito tchau, bom. pessoal. Tchau, pessoal.